Olá, então eu sou a Luana Zawadzki-Hoffmann. Eu vou fazer um relato de caso aqui sobre a língua presa, né? Então, os sinais e o que eu percebi no meu filho, tá? Vou fazer isso para informar outras mães, para ajudar outras mães a identificarem a língua presa nos seus filhos e poderem agir precocemente, tá? Porque quanto antes a gente perceber, melhor é para dupla, mãe e bebê, tá? Então, eu sou uma pessoa leiga e eu vou relatar o que aconteceu comigo e os sinais que eu percebi comigo e algumas outras informações dos meus estudos. Eu estudei bastante sobre isso, porque eu não tive apoio profissional no início, então eu estudei muito e por isso eu tive um diagnóstico tardio, tá? Eu fui atrás disso sozinha, então eu estudei bastante e consegui tenho bastante alguma bagagem para compartilhar com vocês, tá? Então aqui o meu primeiro conselho é não confie cegamente no pediatra quando ele diz que o seu filho não tem língua presa, porque ele não é especialista em língua, então você precisa se você desconfia disso, você precisa de uma segunda, uma terceira opinião, tá? E quem procurar? Você pode ir direto no fonoaudiólogo, não precisa de encaminhamento do seu pediatra, tá? Então vai direto no fonoaudiólogo, especialista em bebês, ele precisa entender de freios orais e disfunção oral. Tá? Porque depois ele vai precisar reabilitar essa língua, então ele precisa saber como reabilitar. Não é todo fonoaudiólogo que sabe fazer um bom teste da linguinha e reabilitar, tá? Se ele fala para você reabilitar em casa, com exercícios em casa, isso é um sinal de alerta. A reabilitação é o profissional que faz em consultório, tá? Então, o fonoaudiólogo precisa ser especialista em bebês e saber de freios orais. Então, aquela pessoa experiente, que se formou há muito tempo, que não se atualizou a respeito de freios orais, ele não é uma pessoa indicada para avaliar o seu filho, tá? Porque eu digo isso porque eu fui em 3 fonoaudiólogos antes de achar o diagnóstico, tá? Então você precisa procurar, às vezes não vai ser o profissional mais barato. Eu entendo isso, que às vezes a gente não tem condições, tá? Mas às vezes é mais barato você procurar o melhor que entenda disso do que você ir ali, ó, em 3 profissionais e só conseguir achar o diagnóstico no quarto. Então eu gastei mais dinheiro do que se eu tivesse ido direto no profissional adequado, tá? Então esse é o primeiro conselho que eu dou. Procure alguém que entenda disso, que esteja atualizado nesse assunto, porque o teste da linguinha passou a ser obrigatório nos hospitais a partir de 2014, então é super recente, tá? Então, realmente, profissionais que não estão atualizados e estudando a respeito disso, eles não são os mais indicados para essa avaliação, tá? Então, esse é o meu primeiro recado para vocês. Esse vídeo vai ser longo, então eu aconselho você ter tempo para isso. Eu vou subir no YouTube depois que você pode escutar em 2, 3x lá mais rápido, tá? Eu não sei se vou conseguir legendar, então mães que estão ouvindo isso com o filho dormindo ou algo do gênero se preparando para isso, também não é o mais indicado agora, tá? Então, para garantir depois, o YouTube vai ser melhor para vocês, que vocês conseguem legendar automático lá, entender um pouco mais do que eu estou falando agora, tá? Então, esses são meus primeiros recados aqui. Sou leiga, mas estudei bastante sobre isso. Não sou profissional, então também tenho meu conhecimento limitado, mas eu quero ajudar o maior número de mães que eu conseguir, tá? Então, esses são meus recados iniciais. Eu acho que é isso. Se eu tiver que retomar mais algum recado, eu vou ir retomando conforme o tempo vai passando, tá? Então, meu filho, ele teve a cirurgia da frenotomia nas primeiras 24 horas de vida, então ele saiu com essa cirurgia no hospital, tá? Então, esse vídeo também é principalmente para as mães que que os filhos passaram pela frenotomia no hospital. Por quê? Porque em 90% dos casos a frenotomia não se resolve para essas crianças, tá? Então precisa de uma reavaliação com 45 dias, até 45 dias de vida. Principalmente se você está tendo dor e dificuldades na amamentação, mastites, dores, fissuras, tá? Então, se você está tendo esses sinais, é porque a frenotomia não foi suficiente no hospital e ela não é suficiente para a grande maioria das crianças, tá? Às vezes os pediatras não dizem que a criança precisa dessa reavaliação, mas ela precisa, tá? Então fica aí já esse alerta para as mães que passaram, os bebês passaram por isso já no hospital, tá? Vocês fotos e vídeos do meu filho, né, dos sintomas que eu observei nele. Então vocês vão observar aqui, eu vou mostrar esse vídeo. Ó, vocês escutaram esse barulho? Então o som durante a mamada não é normal. Tá? Então se o bebê faz qualquer ruído, qualquer som,
enquanto está mamando, então esse som não é normal, tá, pessoal? Então vejam que ele cansa também para mamar, tá? Observem que ele cansa muito para mamar, ele respira muito fundo, ele tá sofrendo para mamar, tá? Então para ele é bem difícil a sucção. Vocês vão olhar aqui, ó. Meu bom dia tomando TT hoje. Olhem aqui, ó. Ele tá mordendo a mama, ele tem o padrão mordedor, assim, ó. Ele faz esse movimento aqui para mamar, ó. E o normal é, o bebê tem que fazer uma onda com a língua, ele tem que sugar a mama, tá? Então ali a minha mama tinha muito leite, então se jorrava na boca dele, ele praticamente nem precisava fazer muito movimento com a boca, tá? Então notem como ele tinha sofrimento. Aqui também, ó. Então esse gemido que ele faz, então são em diferentes momentos, né, de vida dele, e esse som não é normal, pessoal, tá? Então bebê que faz barulho durante a amamentação tem que investigar, tá? Então outra coisa que acontecia aqui, ó, o meu peito, quando ele terminava de mamar, o meu peito ficava em formato de batom, ó, esse formato angular aqui, ó. Então quando a gente fala que o peito, observar se o peito está em formato de batom, é isso que a gente tem que observar, se está sendo cortado o mamilo, tá? Outro sinal bem importante, ó, língua para fora. Até um certo período de vida do bebê é normal eles terem protusão de língua, essa língua para fora. Mas isso não pode acontecer por muito tempo ou quando o bebê está em repouso, tá? Isso tem que acontecer quando o bebê está se movimentando a língua, alguma coisa assim, mas não em repouso. Vocês vão ver que isso volta a acontecer aqui, ó. Olha só, para dormir, ele fica com essa língua entre os lábios, ó. Isso não é normal, tá? O bebê tem que dormir de boca fechada e essa língua, a posição dela não é entre os lábios. Olha isso aqui, ó. Aqui ele tinha praticamente 8 meses e quando ele descansava a língua, essa língua ficava aqui. Luana, essa língua ficava 24 horas por dia nessa posição? Não, ele fechava a boca, ele falava, ele balbuciava, né? Então não era sempre, mas era recorrente. Era um sinal que me chamava a atenção. Essa língua, daqui a pouco ele estava paradinho, essa língua estava ali. Não era todo 24 horas por dia, mas era uma coisa frequente, assim, bem frequente para me chamar a atenção, tá? Vocês vão ver aqui, ó, a posição da língua na hora de dormir tá baixa, tá? Hipotônica. Ali, aqui, ó, boca aberta, tá? A criança não pode dormir com a boca aberta desse jeito majoritariamente também, tá? Ela tem que dormir com boca fechada. Aqui, ó, boca aberta, tá? Qual que então é o posicionamento da língua? A língua tem que ficar lá em cima do céu da boca, ó. Quando a criança está dormindo, tu abre o beicinho dela, aqui o lábio, a língua tem que estar lá no céu da boca, ó. Não pode estar entre os lábios baixo aqui, dormindo de boca aberta, tá? Então esse é um grande sinal para te investigar, tá? Outro sinal que eu via no meu filho, olha, aqui logo quando ele nasceu, ó, na maternidade, vejam que, olha onde é que tá o posicionamento da língua, não tem língua aqui, a língua tá baixa aqui embaixo, ó. Então não é possível visualizar. Claro que ele não tinha feito a cirurgia da língua ainda, tá? Então era mais um indicativo na maternidade que ele realmente tinha a língua presa, ó. E aqui já foi em casa, é uma foto que tem som, vocês podem ver, e a língua também tá baixa aqui, ó. Então mesmo após eu ter feito o pique na maternidade, essa língua continuou baixa, tá? Então como é que a língua tem que ficar, pessoal? Ela tem que ficar aqui pra cima, ó. Olha onde é que tem que ficar o posicionamento da língua pra chorar. A língua tem que subir, tem que quase encostar lá no céu da boca, tá? Então tudo isso são sinais que o bebê dá de que alguma coisa não tá legal. Então meu filho engasgava muito também com o próprio leite, tinha tosse seca, tá? Engasgava com a saliva, tá? Então esses são sinais que o bebê dá de que alguma coisa não tá legal. Essa tossezinha seca que o bebê tem, tá? É bem frequente na língua presa. A criança também se engasga com água, depois vocês vão percebendo que conforme ela for tomar água lá, depois lá, quase 6 meses, ela vai se engasgar com água, então vai engolir um pouco e vai... tá? E ela vai se engasgar com essa água. A criança se engasga bastante também
com o leite materno, tá? Você vê que vai tomar leite, que às vezes no início da amamentação, às vezes esguicha bastante leite, a criança vai se engasgar com isso. Outro sinal bem comum é sair leite aqui, ó. Quando a criança está tentando vedar a boca na mama, é escorrer leite aqui. Não precisa escorrer, jorrar leite pelas laterais, mas você vai ver que vai começar a sair leite pelos cantos das laterais da boca, tá? Então, isso é um sinal bem frequente de que a criança não está conseguindo vedar a boca direito na mama. Então, às vezes, não é só questão de pega, porque se a língua não está pegando de maneira adequada, isso também vai acontecer. Então, não adianta fazer peixinho na boca, porque dentro a função da boca, da língua está desorganizada, tá? Então, isso é um sinal bem frequente também de língua presa. Muito soluço, tá? A criança, porque ela engole muito ar. Então, durante a mamada, já é comum a criança engolir um pouco de ar, tá? Mas as crianças com língua presa, elas vão engolir muito mais ar, consequentemente vão sofrer muito mais com gases do que a maior parte dos bebês, tá? Então, esses são sinais prematuros ali que eu digo, né? São sinais que a gente consegue ver logo nas primeiras semanas de vida do bebê, essas coisas, tá? Então, o barulho na mamada, engole muito ar, aerofagia, que a gente chama, que os profissionais chamam, tá? Isso permanece na fase adulta se não for tratado. Calos de amamentação, então aquele calinho que o bebê tem aqui, ó, é um sinal que ele está com dificuldades para se alimentar, tá? Então, aquele calo da amamentação é mais um sinal de que a boca está desorganizada, tá? Se não é a língua, é a boca. Vamos ver mais fotos, que sinais que eu tenho aqui, ó. Vocês vão perceber aqui, ó, que o bico do meu filho ele já está torto, tá? Então, isso significa que a língua ela não está em posicionamento adequado dentro da boca, tá? Então, essa língua ela está tensa, ela está posicionada já de uma maneira se puxando mais para um lado, então a gente consegue verificar isso, o bico não fica em posição reta na boca, né? Então a gente consegue ver que ele está mal posicionado. Que mais sinais que eu observo? Então olha como é que a gente tem que observar a boca do bebê. Ó. Isso aqui é uma boca tensa. Então, se o meu bebê ele está tendo esses sinais, mas ele não tem língua presa, ele pode ter uma disfunção oral, pessoal. Ou seja, ele tem uma tensão na boca, então ele não está conseguindo amamentar, ele está fissurando a minha mama, não é por causa da língua presa, é porque ele tem tensão na boca, tá? Então vejam, olha como está para dentro esse lábio inferior dele aqui, ó. Olha como repuxa o queixo aqui, ó, bochecha tudo tensa. Ai, Luana, mas eu realmente, eu sou leiga, eu não consigo identificar essas coisas. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você, mãe, tá? Porque a gente tem condições na nossa visão leiga de perceber essas coisas, tá? Percebi isso com muito estudo, tá, pessoal? Então veja como a boca do meu bebê está tensa. Isso aqui é nos primeiros meses de vida, mas olha ele aqui com 1 ano, ó. Olha onde é que está esse lábio. Como é que esse lábio vai ficar para fora para conseguir vedar bem a mama, tá? Aqui, ó. Então, se não tem língua presa, isso aqui é uma outra foto, uma outra imagem para vocês para perceber a disfunção. O meu filho tinha o lábio invertido para dentro, mas vocês podem ver ó, que isso aqui é uma boca hipotônica, uma boca caída, a bochecha caída. Ó. Também não segura. Olha, antes e depois de uma reabilitação. Olha como é que subiu a bochecha, que ó, aqui tá a bochecha caída. O lábio inferior tá bem caído, tá sem função, ó. Aqui ele já tá normalizado, ó, depois de uma reabilitação com fonoaudiólogo especializado. Isso aqui é uma disfunção oral, tá? Então a criança às vezes você vai perder a amamentação porque a criança não tem força para manter os lábios presos na sua mama, tá? Então isso aqui é mais um sinal. A disfunção oral, ela prejudica muito a amamentação, tá? Então o meu filho, o que aconteceu com o meu filho especificamente? Outro sinal aqui, ó, antes de eu passar para outro assunto, suburra lingual, tá? Então, aquela camada esbranquiçada ali, ó, que o meu filho não apresentava isso muito, tá? Mas é bem comum a criança ficar com a língua bem branca, ó. Então, isso aqui, ó, teste da linguinha. Sigam essa mulher que ela tem bastante informação sobre língua presa também. Tá? Ela é uma dentista, odontopediatra, especialista. Então, eu estava mostrando aqui para vocês o que é uma odontopediatra especialista em freios, tá? E a saburra lingual, desculpa, ela é também mais um sintoma de língua presa, porque quando a língua encosta no céu da boca durante a noite, ela se limpa, ela se higieniza automaticamente, tá? Então, se a criança dorme com a língua baixa aqui embaixo, a língua não consegue se higienizar, então fica essa camada branca em cima da língua,
tá? E vocês podem ver depois, ó, quando o bebê passa pela frenotomia, olha como é que a linguinha fica, ó, limpa. Tá? Então, a própria sucção com a pega mais profunda promoveu a limpeza do tapete branco. Tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, também, ó. Aqui a criança já não tem mais freio. Vejam quando a criança é pequenininha, olha o freio que tem aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. E o meu filho, ele fez a frenotomia, então, no hospital. E isso não foi identificado. Eu percebi esses sinais nele, eu relatava para pediatra, já tinha ido em fonoaudióloga, e ninguém conseguiu perceber que ele tinha aqui, ó, um freio submucoso, gigantesco, ó. Olha o tamanho do freio. Então, muitas vezes o freio não está visível e sim submucoso. É por isso que a pessoa precisa saber fazer o teste da língua. Então, não é só levantar a língua com o palitinho. Se você for no fonoaudiólogo e o pediatra levantar a língua do bebê com um palito, aqueles palitos que eles usam, sabe? Aquele palitinho, levantou com o palitinho, não é essa a forma correta de avaliar a língua, pessoal, tá? Então, tem que saber fazer o teste da linguinha, tem que empurrar a língua lá pro fundo, ó. O profissional capacitado, ele vai saber fazer isso para enxergar esse freio, né? Como é que uma criança de 1 ano, olha o tamanho desse freio, como é que isso aqui não foi visto antes, tá? Aqui temos aqui, ó, isso aqui também, ó, foi a fonoaudióloga depois que fez a reabilitação do meu filho aqui em Chapecó, que eu sou de Chapecó, Santa Catarina, tá? A Stephanie é um anjo em forma de gente. Então, isso aqui, ó, como a reabilitação faz diferença, ó, isso aqui é uma língua com tensão, ó, como é importante fazer a avaliação antes da frenotomia, ó. Tá vendo? E aqui, ó, depois ela fez uma sessão para tirar a tensão da língua, olha como é que ficou muito mais visível esse freio, tá? Então, a língua presa, ela gera uma tensão na língua. É como se imaginem a gente com tensão, quando tem dores na coluna, algo do tipo, sabe? Quando a gente está tenso, é uma língua tensa, uma língua que não consegue se movimentar para mamar, tá? Então, veja como a fonoterapia ela é super importante, né? Ela é mais importante ainda após a frenotomia. Então, a bebê em preparação para realizar a frenotomia, né? Então, isso é super importante a gente passar pelo fonoaudiólogo. Outro sinal super importante, pessoal. Conforme a criança, isso aqui já é uma língua de um adulto, ó, mas olha o sinal a língua em formato de coração que se tanto fala, ó. Tá? Isso aqui é um adulto. Olha só como ele já tem um pouco dessa burra lingual aqui, ó, porque a língua não consegue né? Não consegue passar por aquele processo de limpeza noturna, né? Então aqui isso aqui é um adulto com a língua presa. Aqui a gente vai ter, ó, uma criança, ó, veja como é mais arredondada essa língua, ela não cria ponta. A criança está colocando a língua para fora, veja que a criança consegue botar a língua para fora. Que às vezes, a criança bota a língua para fora porque não tem língua presa. Consegue botar a língua para fora sim, tá? E aqui, ó, ela fica arredondada. Ou, essa aqui, né, tem um leve coração aqui pra gente visualizar. Esse aqui, ó, quando a criança tem até a ponta, olha como é que aqui é o coração que se forma. Tá? Então, a gente vê que o coração ela vai se formar em vai aparecer de diferentes formas. Ó. Quando é um freio até a ponta da língua, olha só como é que isso aqui se torna visível, esse coração. E a gente consegue visualizar uma ponta mais arredondada. Tá vendo? Então, esse é um sinal bastante característico. Então, como é que eu consegui observar o que foi acontecendo com meu filho que eu percebi que ele tinha a língua presa? Tá? Então, como ele não teve, a gente passou de maneira despercebida esse freio, eu fui perceber lá na introdução alimentar. Tá? Então, o que a gente vai perceber? Eu tive, então, muito leite, então por isso que não foi percebido antes, tá? E é por isso que todo aquele barulho passou. Aquele barulho para mim era normal, todo mundo achava até bonitinho aquele esforço que ele fazia para mamar, né? Mas as mamadas eram super curtas, então era 2, 3 minutos ele já parava de mamar. Eu sempre dei uma teta só. No início as mamadas eram bem longas, porque ele cansava muito, então eu tive que ficar acordando ele. Bem nos primeiros dias de vida ali, eu tive que ficar acordando ele para mamar, porque senão ele ficava 1 hora no seio, tá? Depois que o meu leite desceu e que começou a vir em quantia, e as mamadas eram super curtas, eu dava um seio só, porque daí um seio só era suficiente, porque era muito leite que vinha. Tá, então, como ele engolia bastante ar, era um bebê que tinha muitos gases. Passou os 3 meses de idade, que normalmente os gases vão embora, o meu filho continuou tendo gases. 4, 5, 6, 7, 8 meses, tá? Então, ele teve gases por muito tempo, tá?
esses gases não foram embora. Claro que as crises elas diminuíram um pouco de intensidade, mas ele sempre teve despertares à noite por causa dos gases, por causa de dores, tá? Ele tinha preferência de mama, então aqui nos primeiros tempos, ali nos primeiros 3 meses, eu tinha que, aqui na mama esquerda, eu tinha que botar ele para trás aqui, e mesmo assim ele tinha uma dificuldade absurda com a pega, de pegar, de conseguir fazer abocanhar a mama de uma maneira eficiente, então ele tinha uma preferência de mama bastante evidente, tá? Então ele tinha uma vedação ruim porque vazava leite. Então, se o bebê não tem língua presa, a gente tem que investigar uma disfunção oral, tá? Então, a disfunção oral ela prejudica bastante a amamentação também, né? Porque uma língua hipotônica, enfim, ela não trabalha direito. Né? O meu filho tinha padrão mordedor, então ele fazia esse movimento aqui para mamar. Se vocês voltarem no vídeo, vocês vão ver que ele fazia esse movimento aqui. O bebê tem que fazer esse movimento aqui, então você tem que notar que aqui embaixo a língua ela precisa fazer uma onda, tá? Então, se vocês procurarem vídeos na internet, vocês talvez encontrem. Depois eu vou dizer aos profissionais que vocês podem seguir para encontrar com mais facilidade esses vídeos, tá? E onde é que foi a gota d'água, então, assim? Porque quando eu comecei a introdução alimentar, o meu filho começou a comer um pouquinho, assim, mas ele teve uma diarreia durante os 15 dias, assim, um quadro viral bem acentuado, ele não queria comer, né? E daí logo entramos no Natal, e eu fui viajar, então eu pensei, agora essa fase eu vou deixar que ele mame mais mesmo, vou ir ofertando a comida, vou oferecer, mas não vou fazer todo aquele um processo assim mais, vou deixar mais livre, assim, sabe, mais solto. E quando eu retornei para casa, então, ali na primeira semana de janeiro, eu voltei a fazer, então, toda empolgada, voltei a fazer feijão, arroz, legumes e, sabe, quando a gente tá empolgada para aquele processo de introdução alimentar, a mãe chega com, nossa, com unhas e dentes e faz tudo, né? O meu filho até comia feijão, pessoal, tá? Mas ele comia alguma coisa, mas ele começou a ter umas crises de dor, assim, ó, de 1 hora e meia chorando. Um choro, assim, ó, terrível. Um choro terrível, que eu chorava junto, eu não sabia o que fazer. E era muito choro. Era muito choro, assim, quando a minha mãe veio me visitar, ela disse, esse choro não é normal, você precisa investigar. E daí ele acordava muitas vezes de noite com aquela dor. Então ele chorava 1 hora e meia ali no início da noite. Depois de madrugada chorava mais 1 hora e eu não sabia o que fazer, tá? Então, pro pediatra tudo era normal, o bebê chora, introdução alimentar dá desconforto mesmo, é isso aí, vida que segue. Só que chegou, assim, eu tive um puerpério super difícil e eu não tava mais aguentando. Eu precisava, eu não tava, a gente não, era muitos despertares durante a noite, sabe? Então eu precisava entender o que estava acontecendo com meu filho, tá? E daí vocês podem se perguntar, mas não era um salto? Gente, pessoal, assim, ó, eu tive que me esforçar muito para conseguir entender do que era aqueles choros, porque eu comprei um curso do Odilo Queiroz sobre sono. Muito bom o curso, recomendo para quem quiser. E daí esse curso, no início ele falava assim, você tem alguns passos para a gente ajudar nosso bebê durante o processo de sono, e eu pensei assim, eu preciso ajudar essa criança a dormir. E daí o que ele dizia assim, logo no início do curso, assim, você precisa entender por que o seu bebê chora. E daí eu fui lá investigar o porquê que o meu bebê chora, né? Então eu fui ver, era por fome? Não era por fome, era por fralda? Não era por fralda, era por frio, calor, essas coisas eu já tinha descartado, né? Então eu precisei aguçar o meu olhar para entender o porquê que o meu filho chorava. Então, por que o meu filho chorava? Eu fui investigar isso. Então, eu consegui entender o que era choro de dor, tá? Então, aquela 1 hora e meia chorando. Tem muita gente que fala que é terror noturno, não, tá? Porque era bem específico. Quando ele comia certas coisas, a dor dele piorava. Porque o processo intestinal, enfim, como ele não conseguia deglutir, ele não conseguia mastigar, o intestino dele sofria muito para digerir os alimentos, então ele sentia muita dor nesse processo, porque era muito tempo para conseguir digerir e fazer o bolo fecal, tá? Então eu sabia o que era choro de dor, essa dor terrível que ele tinha. Eu conseguia saber o que era angústia de separação, porque ele já estava iniciando aos 7 meses a angústia de separação, tá? Porque o que é angústia de separação? Teu filho chora, acorda desesperado, que você chega lá, mãe, e ele só aceita a mãe, e o choro passa. Daqui a pouco você faz ele dormir, coloca ele para dormir ali e ele dorme. Isso é angústia de separação. O choro tem que cessar com a presença da mãe, tá? E ele tinha depois os choros de torcicolo congênito,
tá? Que isso eu vou falar só sobre isso num outro vídeo. Então eu consegui identificar quando ele acordava para cada coisa, tá? Eu tive que desenvolver esse olho clínico, eu tive que observar, a gente precisa observar o nosso filho, tá? E eu dei um basta. Eu falei assim, eu não aguento ver meu filho sofrer, eu vou ter que ir atrás, eu vou descobrir o que essa criança tem. E eu prometi para ele que eu ia ajudar ele. Tá? Eu disse para ele, a mamãe vai descobrir o que você tem. E ali começou a minha saga, tá? Eu segui algumas pessoas na internet, né? E eu comecei ali mais ou menos a investigar para ir atrás do que ele tinha. Eu fiz, antes que já digam aqui nos comentários, eu fiz sim, por 90 dias a dieta do APLV. E não era APLV. Naquela época eu suspendi, comia coisa vegana, leite vegetal e diminuí, tirei tudo, enfim, nada de lácteos. E eu não vi melhora nos despertares deles de dor, tá? Ele continuava acordando chorando horrores. E eu suspendi a alimentação. Suspendi a introdução alimentar, passei ali quase 15, 20 dias só com peito daí, para ver o que ia acontecer. Além de estar em restrição alimentar pela dieta do APLV, eu tirei a comida e a criança aos poucos foi melhorando. Quando eu ia introduzir alguns certos tipos de alimento, ele voltava a ter aquelas crises horrorosas de dor, tá? Porque o organismo dele não conseguia processar o alimento. E tirando toda a questão de que ele tinha uma recusa muito grande porque ele não conseguia movimentar aquela língua direito, tá? E aí eu fui montando, assim, tentando formar o quebra-cabeça, sabe? Fazer o quebra-cabeça para ver o que meu filho tinha. Então eu levei ele em fisioterapeuta, tá? Aos 5 meses, porque tinha sido descartada a língua presa pela pediatra, então eu tinha meio desencanado aquilo ali. Só que conforme isso, as coisas foram acontecendo, aquilo começou a me incomodar muito, eu comecei a ir atrás de novo. Por essa fase, 8, 9 meses, eu levei ele numa fonoaudióloga, que ela disse que não tinha nada, ela levantou com um palitinho a língua e disse que não tinha nada. Eu falei para ela que eu queria refazer o teste da linguinha para ver, e ela fez daquela forma e disse que não tinha nada, tá? Mas era muito engasgo com a água, muito soluço, ele se engasgava com a própria saliva, tá? Então é uma coisa assim, a gente não se engasga com a própria saliva. Tá? Se vê um adulto engasgando com a própria saliva, se o adulto engasga com a própria saliva, provavelmente ele tem a língua presa, tá? Então não é normal. E eu fui indo atrás de profissional para tentar entender o que meu filho tinha. Então eu fui em gastropediatra por causa daquelas dores. A gastropediatra me invalidou, me olhou com cara de louca, tá? Disse para eu cozinhar as frutas. Eu comecei a cozinhar as frutas, alguma coisinha ele aceitava, comia tipo um morango cozido, tá? Alguma coisinha assim aos poucos ele comia, mas ele tinha muita dificuldade de aceitar aquela alimentação. Eu não achava aquilo concebível, porque uma coisa é a criança ter dificuldade, mas a dificuldade ela tem que se amenizando ao longo dos tempos, sabe? A criança tem que começar a passar a aceitar os alimentos, sabe? Porque ele tinha curiosidade no início. Então, o que aconteceu ali? O que estava acontecendo com aquela criança que ela não estava comendo? E eu vi outras. Eu sei que a gente, como mãe, a gente não pode olhar para as outras crianças e comparar muito, sabe? Mas é que a gente tem que ter um parâmetro para entender o que é normal e o que não é. Eu vi ali a criança de uma amiga minha, ela comia sem dentes, ela comia espiga de milho, detonava uma espiga de milho. Meu filho não conseguia com o milho na boca. Ele cuspia tudo fora. Então isso não é normal, sabe? Então, conforme esse tempo foi passando, eu dei um basta e eu disse que eu ia resolver aquilo ali. Eu ia achar o que meu filho tinha. E é isso que eu fiz. Então, eu fui em outro fonoaudiólogo, também não deu certo. E eu comecei a procurar uma pessoa especializada nisso, em disfunção oral, em freio oral, em disfagia, né? Porque eu tinha, pelo que eu estudava, eu não conseguia entender se era disfunção, se era disfagia, o que era, né? E então eu fui a Florianópolis, né? Na capital aqui, achei a Ana. Depois eu também vou deixar na legenda ali o contato dela. A Ana é uma pessoa maravilhosa também, super técnica, com um conhecimento gigantesco, tá? Então ela também pegou ali meu filho e fez o teste da linguinha, tá? E ali ela disse na hora, sim, ele tem um freio submucoso bem apresentável, tá? Então vou mostrar para vocês de novo o tamanho do freio do meu filho que não foi visto. Isso aqui é um freio alterado, submucoso, porque ele já tinha feito o pique, lembram? Então isso aqui era submucoso, era da parte de trás da língua. Então se isso aqui prendia a língua, como é que a língua ia se movimentar, né, pessoal? Então eu vou mostrar aqui um vídeo também para vocês, para ver o que acontecia
Ó, ele tem dificuldade de tocar no alimento, porque ele já tá seletivo. Ele tem nojo, ele limpa a mão, ó. Ele limpa a mão, olha a língua. Língua pra fora, ó. Olha onde é que fica a língua, tá? Então, a língua, ela continua pra fora. Em todos os momentos, ó. Ela fica saindo pra fora, tá? Então, notem como isso era presente nele e não foi visto. Tá? Então a língua ela continuava ali, ó. Como é que a criança vai comer desse jeito? Claro que a comida ia cair. Outra coisa que eu comecei a notar, às vezes, do que ele comia, ele ficava empurrando com a mão, colocando a mão dentro da boca. Então, se a criança precisa de ajuda para colocar a comida na boca o tempo todo, uma coisa é, caiu uma coisinha aqui. É porque ele não consegue lateralizar a língua para puxar o alimento para dentro da boca. Ele não está conseguindo colocar, não está conseguindo movimentar a língua para que isso aconteça. A língua tem que fazer esse papel de juntar alimento, né, de conseguir jogar esse alimento para o fundo, de conseguir, a língua joga o alimento para o fundo para a criança conseguir engolir. Então, se ela gosta para fora, é porque ela não está conseguindo fazer esse movimento, tá? Então, ali com 11 meses, acho que eu fui para Floripa, consegui o diagnóstico, então, da língua presa e eu precisava de alguém para operar. Então, eu retornei para Chapecó, porque a gente foi a trabalho, eu e meu marido, para lá e eu tive um tempo limitado para conseguir fazer cirurgia lá. Então, eu retornei para cá e tive que procurar alguém que fizesse a cirurgia, então, da frenectomia, com ele com 1 ano de idade já, tá? Então, eu levei na dentista Pais e Filhos aqui de Chapecó, a Patrícia Marzarotto, ela fez também uma avaliação, só que na época ela não tinha a cirurgia de laser de alta potência, que é o método com o qual eu queria fazer a cirurgia, e eu acabei fazendo com a Angela Iolfi. Ela é uma bucomaxilo facial, e foi ela que acabou fazendo com laser de alta potência, então, com sedação medicamentosa, tá? Então, eu não fiz sedação hospitalar, nessa anestesia geral, eu fiz só sedação medicamentosa. E a gente fez a cirurgia com laser, então, de alta potência, já para fazer a cirurgia ele já cicatrizar. Porque como mexeram bastante na boca dele, ele tinha já uma certa. Já chorava, ele já não gostava que chegassem perto da boca dele. Então, eu já tive que deixar, então, que fizessem, né, fazer teste da linguinha com ele chorando, porque eu já via ele tanto chorando que eu pensei assim, se é para ajudar ele, então eu vou deixar que ele chore, mas para ajudar ele, né? Então ele já estava já um pouco traumatizado, com a questão de chegar com luva perto da boca dele, então já tinha questões assim. Então com a cirurgia, o que eu notei no meu filho? Os engasgos foram embora quase que totalmente, né? Então eu levei ele para reabilitação com uma fonoaudióloga que também não deu certo, tá? Porque não dá para fazer exercícios em casa, a fonoaudióloga, ela precisa movimentar bochecha, movimentar dentro da boca, tá? Então isso pai e mãe não fazem em casa, é o profissional que tem que fazer, então por isso que o profissional tem que saber fazer reabilitação, tá? Não é qualquer profissional que sabe fazer, tá? Não é qualquer fonoaudiólogo que sabe fazer, por isso que ele tem que saber sobre disfunção oral, tá? Então os engasgos foram embora quase que totalmente, eles só foram embora depois que eu reabilitei de fato, que eu achei a Stephanie aqui em Chapecó, e foi ela que reabilitou meu filho, tá? Então os engasgos foram saindo embora. Ele começou a comer, tá? Então, depois que eu fiz a cirurgia, ele começou a comer, ele começou a conseguir movimentar melhor a língua. Então, claro que ele não saiu comendo assim tudo do dia pra noite, não foi uma coisa mágica, tá? Mas ele começou a conseguir comer pelo menos arroz com legumes amassados. Era uma papadinha, tipo, não era sopa, tá, pessoal? Era uma coisa mais molhadinha, ele aceitava coisas mais molhadinhas, assim. Por ele não comia, tá? Mas aquela papadinha de arroz com, com os legumes. Aí eu variava temperos, né? Coisas desse tipo assim, mas aquilo ele passou a aceitar, tá? Então a habilidade de lateralização da língua ele melhorou muito depois da cirurgia. Então após a reabilitação ele começou a comer mais sólidos, então tipo de comer as coisas mais separadas assim, tá? De comer um brócolis, uma cenoura, alguma coisa nesse sentido assim. Ele começou, até o babucio dele melhorou, tá? Porque ele não conseguia pronunciar o i. Antes que me digam, eu sei, se a gente olhar as aquisições de linguagem, é normal com 1 ano a criança não ter a aquisição de algumas vogais, tá? Mas depois da cirurgia eu consegui perceber que ele conseguiu falar o i muito rápido, tá? Porque eu estimulava ele bastante, então ele conseguiu
falar bem fácil depois da cirurgia. O barulho da mamada foi embora, tá? Então aquele barulho deixou de existir. O peito em formato de batom reduziu muito. Ele não foi totalmente embora porque a gente não conseguiu, como ele já tinha quase todos os dentes, a Stephanie, a fonoaudióloga, não conseguiu reabilitar a língua de fato porque ele já mordia ela, né? Ele não deixava ela mexer na língua. Então ficou faltando um pouco de reabilitação. Por isso que quanto mais tarde for, pior é, porque a gente não consegue reabilitar, a gente não consegue dar a função mais adequada possível que a gente poderia ter se a gente fizesse isso precocemente, tá, pessoal? Então o peito batom reduziu bastante, ele continuou existindo um pouquinho, mas era bem pouco. Diminuiu também a questão de engolir o ar, né? Então diminuiu também bastante as crises de dor que ele sentia durante a noite, tá? A língua entre os lábios, aqui em descanso, foi embora, tá? Então isso ele deixou de existir. Só que eu tive que trabalhar muito as texturas, porque como ele começou a ter um problema muito grande de seletividade alimentar. As frutas ele passou a não aceitar mais, não comia nada, né? Então, batata inglesa, batata doce, essas coisas ele não comia. Os legumes também, muita dificuldade. Milho, coisas que fossem sementes, assim, granola, essas coisas, nada ele aceitava. Iogurte, nada. Coisas mais líquidas, assim, mais meio pastosas, assim, purês, ele não comia nada. Muffinzinhos, receitas, nada essa criança comia, tá? Panquecas de todos os tipos, eu tentava fazer panqueca de maçã, panqueca de banana, panqueca de X, Y, Z, nada a criança aceitava. Então, assim, passei, assim, por uma frustração muito grande, sabe? De não conseguir alimentar o meu filho, assim, porque tudo que eu tentava, nada dava certo. Daí eu tive que trabalhar muitas texturas, fazer tudo de forma lúdica. Hoje ele, com 1 ano e 11 meses, ele faz assim uns 3 meses que ele começou a comer frutas, aceitar frutas, tá? Mas eu tive que fazer tudo de forma muito lúdica. O que mais funcionou é ir no pé, sentar, descascar, comer. Então ele vê o alimento no pé, né? A fruta especificamente, que foi o que mais me teve trabalho para ele aceitar. Foi a forma com que ele mais consegue interagir com as frutas. Então as frutas que a gente consegue, que ele mesmo colhe do pé, são as frutas que ele mais aceita, tá? Hoje em dia é pêssego, alecrim, caqui, maracujá, que ele mesmo vai lá e colhe, são frutas que ele come, tá? Então o resto das frutas eu ainda encontro bastante dificuldade de ofertar para ele, tá? Então isso é um trabalho constante, porque a seletividade alimentar ela é bem difícil. É um processo muito difícil, tá? Então é bem cansativo, é muito frustrante para a mãe, porque às vezes a gente tenta até forçar a criança, pelo menos, a experimentar o alimento, e quanto mais você força, mais difícil fica. Então, passei por vários estágios de tentar forçar ele a comer. Eu passei por esse estágio, depois eu entendi que não ia funcionar, foi por pouco tempo, mas eu tentei. Banana eu ofertei para ele praticamente por todos os dias da introdução alimentar, ele não come até hoje. Tá? Ele tem, às vezes, tem alguns dias que ele aceita, assim, depois ele tem nojo, ele não consegue com a textura, ele se limpa, assim. Então é um processo muito difícil, sabe? Então, se você conseguir fazer, mas a criança tem o freio alterado e ninguém indicou fazer. Gente, se tem o freio alterado e tá alterando, você tem dor na mama, você não tá conseguindo amamentar. Mas eu não produzi leite suficiente. Se você não produziu leite suficiente, é porque é a criança que mama, não é a gente que produz leite. Então, se a criança você não está produzindo leite, é porque, e tem, às vezes, um freio um pouco alterado, é justamente por isso que você não está conseguindo, você perdeu a amamentação, você não conseguiu amamentar, tá? É porque o seu filho não consegue mexer a língua direito, não consegue vedar direito a boca. Então tem pega correta, mas às vezes a criança não consegue amamentar igual, porque tem disfunção oral, tem língua presa, tá? Então não é a mãe que não produz leite, é o bebê que não consegue mamar. Então a gente tem que começar a pentelhar mesmo os nossos profissionais infantis, tá? Eles têm que se atualizarem a respeito disso. Tem pediatra que até hoje não recomenda fazer a cirurgia de frenectomia, porque diz que isso não altera em nada. Por que eu tive que esperar até a introdução alimentar para conseguir resolver isso no meu filho? Amamentei, graças a Deus, porque tive hiperlactação, senão não teria amamentado. Você vai esperar até a fala, até 2 anos a criança não conseguir falar, para identificar que tem uma língua ali que está incomodando, que está intervindo no movimento de linguagem dela? A gente precisa, a criança tem um tempo, mas a gente tem também os marcos de linguagem.
tá? Não é só os marcos motores, a gente tem momentos esperados do desenvolvimento da criança. Um mês a mais, um mês a menos, às vezes não vai fazer tanta diferença, mas 6 meses é bastante coisa no desenvolvimento, tá? Então, às vezes, tem ali a existência de uma língua presa que poderia ter sido detectada lá nos primeiros meses de vida. Você não teria perdido uma amamentação, teria tido uma introdução alimentar mais fácil. Ah, meu filho não come nenhum legume, por quê? Tá? Às vezes é uma língua alterada que existia ali, que ele não tolera certas texturas na boca porque a língua não consegue triturar aquilo dentro da boca de maneira eficaz, ele não consegue movimentar aquilo. Tá? Então, são dificuldades que a criança tem e a criança sempre dá sinais. Tá? Mas, Luana, meu filho tá grande hoje e se eu não fizer a cirurgia? Tá, tem indicação, tá alterada, o pai dela tem, que normalmente é o caso aqui da nossa família, meu marido também tem a língua presa, tá? A mãe também perdeu a amamentação nos primeiros meses de vida ali. Se eu não fizer a cirurgia da língua presa, o que pode acontecer? Acontece alguma coisa? Meu filho tá falando ali, o que pode acontecer? Então, o primeiro sinal, a gente pode perder a amamentação, a gente vai ter uma dificuldade bem expressiva na introdução alimentar, então não é só aquela recusa alimentar, tá? A criança não consegue, ao longo dos meses, ao longo de 6 meses, a criança tem uma progressão praticamente zero na alimentação, tá? Ela vai acabar desenvolvimento de seletividade alimentar de algum grupo alimentar. Então, recusa alimentar é, minha criança comia ovo, de repente passou um tempo, ela não come mais. Isso é uma recusa alimentar, tá? Agora, seletividade alimentar é porque a criança não come nada daquele grupo alimentar. Por exemplo, meu filho não comia nada de frutas. Ou o filho não come nada de legumes. E às vezes os adultos levam isso para a fase adulta. Ah, aquele adulto que não come nenhuma fruta, nenhuma verdura. Ah, porque eu não gosto. Às vezes não é porque eu não gosto, às vezes nem ele percebeu que ele não consegue lidar com aquilo dentro da boca. Ele tem um nojo daquele alimento dentro da boca porque ele não consegue mexer, movimentar direito, tá? Vai ser um adulto que tem bastante aerofagia, e um adulto com aerofagia provavelmente vai ser um adulto que vai desenvolver gastrite, vai ter muito problema intestinal, dores abdominais terríveis, porque vai ter muitos gases acumulados ali, tá? Então, isso é o caso do meu marido, por exemplo, ele tem bastante problemas gastrointestinais, assim. Então, vai ser um adulto com problemas no sistema digestivo, vai ter muito arroto, porque se vai ar, às vezes volta ar, né? Parte vai para o intestino, parte e volta. A gente vai ter uso de aparelho nos dentes, tá? Porque se a gente tem uma língua torta, veja, lembra que o meu filho tinha o bico torto, então a língua estava torta. A língua estava torta, muda todo o desenvolvimento orofacial da criança, então ela vai ter uma tortura na boca, então já vai ter, ó, ranger de dentes, bruxismo. A mordida vai ficar torta, então o uso de aparelho é muito mais frequente em pessoas que têm língua presa, que têm incidência de língua alterada. Então, atraso de fala é aquela fala com CC que os profissionais falam, que é com ar. E não é só a língua presa na ponta que sai esse ar, tá? Então, línguas com freio submucoso também tem incidência de ar na fala. Então, é muito mais difícil de entender a criança. Né? Então, ali com 5 anos, a gente tem que capacidade de entender a criança quase que 100% do que ela fala. Então, se eu tenho uma criança de 7 anos que você não entende o que fala, então a gente tem que investigar uma língua presa nessa criança. Tá? Então, bruxismo, forte dores aqui, ó, do maxilar. Então, aquelas pessoas que têm muitas dores aqui, ó, às vezes também porque tem presença de uma língua alterada. A gente vai ter uma pessoa com tensão no corpo, tá? Encurtamentos, então, às vezes, nem toda tensão aqui do pescoço gera um torcicolo congênito, tá? Mas é muito comum as pessoas com língua presa sofrerem de muita dor, ser muito rígida aqui, ó, sabe? Tipo, eu mexo no meu pescoço, eu tenho pele mole aqui, ó, tenho uma pele que se movimenta. A pessoa com língua presa, você vai ver que tu vai encostar aqui no pescoço dela, às vezes, é como se tu encostasse no joelho, assim, é duro, é um pescoço duro, sem movimento, encurtado. É uma pessoa que não consegue relaxar para dormir, tem dificuldade para dormir, se diagnostica com insônia, mas às vezes é uma pessoa tão tensa, tem um bruxismo tão elevado, porque dorme tensa assim o tempo todo, que não consegue dormir, tá? Então tem limitação de movimentos, é aquela pessoa que não consegue olhar para trás, que parece que tem um torcicolo muscular, né, assim, que tem uma limitação de movimento de pescoço, tá? E se a gente às vezes não acaba não interferindo na língua presa durante a infância, meu filho acabou comendo, se criou, acabou falando, se criou. Além das dores que isso causa, né, na pessoa por ela ter que é? Se a língua está tensa, ela não se movimenta direito, então tensiona todo o grupo muscular que está envolvido aqui, tá, pessoal? Então não é só a língua,
Vai ver que tudo essa parte muscular aqui do pescoço da pessoa, ela acaba, vai ser uma pessoa que vive com dor, vive não dormindo, ou indo em fisioterapia, ou coisas que não consegue resolver. É uma pessoa que acaba tendo, isso é muito importante, respirador oral, né? Uma criança que acaba desenvolvendo adenoide porque dorme de boca aberta o tempo inteiro. Muitas gripes de repetição, então passa os 3 anos, a criança continua sendo aquela criança que tem, muita gripe, uma gripe que não cura nunca, sempre com o nariz obstruído, tá? Isso é muito comum também, apesar de não ter tanta comprovação científica, as pessoas que eu sigo e falam sobre isso, falam que é tão rotineiro na clínica delas, ou seja, no consultório delas isso, que hoje em dia tem muito material falando sobre todos esses impactos na vida adulta da pessoa, e não só da pessoa, da criança, né? Porque ela vai apresentando isso no decorrer do seu desenvolvimento, tá? E outra coisa que aparece muito frequente na adolescência, porque pela falta de mobilidade da língua, tá? Pela falta de mobilidade da língua, a criança vai ter dificuldade depois para beijar na boca, porque ela não vai conseguir movimentar a língua direito. Vai ter uma limitação de movimento. E às vezes não vai saber por quê, vai ter uma rejeição ali naquela fase e não entende por quê. Isso às vezes afeta muitas meninas, tá? Então, porque elas não conseguem, às vezes, tem uma limitação muito grande na hora do beijo, tá? Então, isso às vezes o adolescente tem que passar pela cirurgia por causa dessa limitação aí, tá? Então, você que tem língua presa, às vezes, não percebe, mas acaba tendo um beijo mais limitado pelos movimentos restritos da língua, tá? Então, não é só a criança, não é? Esses impactos, eles perduram na vida adulta da pessoa, tá? Então, se me pergunta se a criança tem freio alterado, não tem por que esperar surgir impactos, tá? Esse impacto vai surgir na fase adulta. Seja para engolir, seja rotando muito, seja tendo dificuldade no processo digestivo, tá? Então, essa pessoa vai sofrer esses impactos mais cedo ou mais tarde. Tá? Então, quanto antes você puder dar uma qualidade de vida para o seu filho, eu acho que isso, e você puder, que às vezes isso tem custo, né? E você puder proporcionar isso para a criança, melhor vai ser para ela, né? A vida dela. Eu acho que a principal coisa não é medicar, é prevenir. Vamos prevenir os problemas das nossas crianças. Tá? Então, por que eu tive que passar por tudo isso, né? E por falta de conhecimento, às vezes, dos profissionais, da consultora da amamentação, mas principalmente dos profissionais que estão ali, que dão que deveriam ser o nosso acompanhamento ali, que estão acompanhando a gente, né? E eu não desisti do meu filho. Eu não consegui achar que aquelas coisas eram normais. Não, é normal, toda criança passa por isso. Não, Luana, isso aí, a criança chora, é assim mesmo, tá? E aqui foi a primeira parte do quebra-cabeça para eu conseguir ajudar o meu filho no processo de dores que ele tinha. Eu comecei pela língua, tá? E depois eu tive que percorrer mais um longo caminho, que vai ser a sequência do próximo vídeo, que é sobre torcicolo congênito, então. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo ajude alguma mãe, porque a gente tem que observar, e a gente, quando perguntam pra gente lá, o odontopediatra, quais são os sinais que o nosso filho tem, a gente, como mãe, a gente precisa saber quais sinais que eu preciso relatar pro profissional, ou pro fonoaudiólogo, né? Meu filho tá se engasgando, tá saindo leite pelas laterais, meu filho soluça muito, tá? Claro que, tipo, soluçar, a tosse seca, tem alguns sintomas que podem ser relacionados a refluxo. E é muito comum crianças com língua presa e com torcicolo congênito terem refluxo também. Não é todo refluxo que tem língua presa e torcicolo congênito, mas crianças que têm torcicolo congênito com língua presa, a incidência de refluxo ou refluxo oculto é muito maior. Tá? Então, são coisas que estão presentes em ambas situações. E é por isso que nosso olhar de mãe, é por isso que a gente precisa de informação para saber informar os nossos profissionais. E saber quando o profissional não tem conhecimento suficiente para enxergar aquela dificuldade do nosso filho. E eu consegui resolver essa parte no meu filho porque eu fui atrás, tá? E é muito comum ainda hoje meu filho, depois da cirurgia com 1 ano, então quanto mais tarde for, a incidência do freio submucoso de reaparecer, ou seja, dele cicatrizar de uma forma e readerir é muito maior, tá? Então hoje meu filho teria que passar por uma 3ª cirurgia. Mas como ele passou por uma dificuldade alimentar muito grande, ele está se alimentando bem, com quantidade, depois da cirurgia aumentou muito a quantidade de comida que ele ingeriu. Então, hoje em dia, eu optei por não fazer a 3ª cirurgia até
até por essa fase que ele está, né? Eles estão com quase 2 anos, então até por esse momento eu não vou refazer a cirurgia para ele. Mas nós temos que ter informações para saber dizer quais sinais que os nossos filhos têm e exigir que os nossos profissionais olhem de fato para os nossos filhos. De maneira especializada, de maneira única, né? De entender que aquilo ali não é. A criança apresenta sinais, ela mostra pra gente, tá? Então procure por bons profissionais. Não aceitem o primeiro não, tá? Peguem uma segunda, terceira opinião. E se o freio está alterado, não espere as coisas aparecerem. Tá? Você perdeu a amamentação porque tinha o diagnóstico de freio alterado e mas esse freio alterado não impacta na amamentação. Se você perdeu a amamentação, então impactava sim, tá? Então, encaminhe para as outras mães que você conheça ou que você queira ajudar, tá? Informação, uma mãe informada, ela é uma leoa. Ninguém para.